Então, na passada, nós chegamos a fazer um filtro utilizando o método linear, né, no MATLAB aqui. Então, nós vamos dar continuidade. Só botar aqui para compartilhar a tela. Alguém fala? Ah, tá, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso, João. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Então? Ainda não, Arley. Não? Agora sim, né? Agora sim. Beleza. Então, nós na semana passada, nós estávamos projetando um filtro, passa baixa, passa alta, passa bandas, né? E aí nós simulamos alguns deles. Só que o sistema que nós estávamos projetando, ele possuía um polo complexo conjugado. Para o método bilinear, ele não fica muito adequado, entendeu? O melhor é pegar polos diferentes, mas com a mesma resposta e frequência, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para lembrar vocês, no método que a gente utilizou, a gente criou uma função de transferência, HDS, era essa aqui. O passo abaixo, tá? Vou começar pelo passo abaixo. Para a gente poder ver a diferença entre um e outro, vamos fazer todos eles aqui. Então, era assim, 1. Essa aqui me dá raízes complexas, dá ômega n, que si, né? Então, ele é complexo. Então, ele tem essa característica aí. Então, eu fiz o diagrama de Bode dele. E nós obtivemos, né? Essa resposta aqui. Deixa eu... Tá, esse aqui é o nosso filtro passa abaixo. Se vocês observarem aqui em cima, eu tenho uma elevação um pouco além do zero aqui, ó. Isso devido ao zero, ao polo complexo conjugado. Se eu diminuir o meu QC, ou seja, diminuir o QC é diminuir esse 1 aqui. Então, por exemplo, vou diminuir para 0,1. Talvez a resposta de frequência fique um pouco diferente, mas nós poderíamos ver o que acontece com o nosso filtro. Acontece essa característica aqui, que é esse bico aqui, ó. Você vê que a frequência ficou a mesma, porque o nosso ômega n é o mesmo. Porém, aconteceu esse bico aqui. Então, esse tipo de filtro que vai dar variáveis complexas, pode ocorrer de ter uma característica parecida com essa aqui, que, embora seja passa baixa, ele tenha essa característica um pouco parecida com o de passa bandas. Tá certo? E quando nós passamos para o método linear, isso foi agravado. Tá? Então, qual artifício que eu vou usar com vocês? Eu vou fazer a mesma resposta frequência, porém eu vou mudar os polos de lugar, mas a gente vai ter o mesmo tipo de filtro, a mesma característica de frequência, só que escolhendo um polo diferente. E é muito simples o polo que eu vou escolher. Tá? É muito parecido com o que a gente viu. Quais vão ser os polos que eu vou escolher? Eu vou escolher 1, 2, 1. Então, o mesmo polo que nós tínhamos antes, que era 1, 1, 1, que dava raízes complexas, conjugadas, agora eu vou ter duas raízes em 1. Duas raízes em 1. Duas raízes reais em 1. Então, para eu fugir dessa característica de passa-bandas,
que pode acontecer num filtro quando você tem raízes complexas, tá certo? Então, olha como é que acontece o nosso filtro agora. Então, ficou 1, 2, 1. Vou fazer o diagrama de Bode. E aí nós vemos o nosso Bode, que agora a gente não tem aquela característica de pico aqui, do ômega N. E nossa frequência de corte continua no mesmo lugar. Ok? Entenderam o que eu estou falando? Alô? Alguém está me ouvindo? Sim. Né? Então, na verdade, eu estou procurando evitar esse tipo de filtro que você tem esses picos causados pela questão do ômega N, do QC, né? Que ultrapassam até para o nível passivo o valor de 0 dB, que seria o ganho igual a 1. Tá? Então, agora a gente vai trabalhar em cima desse filtro aí, baseado, usando o método linear, né? Utilizando esse mesmo filtro aí. Então, a gente vai fazer um passa alto, passa bandas e passa baixo. Então, o primeiro deles é o passa baixo. Então, vamos lá no bilinear. Então, agora a gente tem aqui, ó, o bilinear. Vamos botar aqui o passa baixas. 1, 2, 1. Frequência, continuamos com a frequência de 1000. E a gente vai lá e ele cria essas raízes. Tá certo? Então, a gente vai lá no Simulink. Vou dar senoide aqui. Então, aqui a gente já viu o filtro, a entrada, né? Em 1 Hz, 1 radiano por segundo. E aqui nós temos a nossa saída. Né? No diagrama de Bode, a gente vê que na frequência igual a 1 aqui, ele está um pouco abaixo do 0 dB, que é mais ou menos uns 70%, que é o 3 dB, né? Ele cai na mecânica aqui mais ou menos 3 dB, que dá mais ou menos 70% do valor do sinal de entrada. Ok? Então, vou aumentar mais a frequência e vamos ver como é que fica. Aumentei a frequência para 10. E aí você vê o sinal aqui, ó, praticamente zerado. Porque como um filtro passa abaixo, aqui nosso sinal de entrada e aqui o nosso sinal de saída do filtro, praticamente filtrado com uma frequência 10 vezes a frequência de corte do sinal de entrada. Vamos botar uma frequência mais baixa. Vamos botar uma frequência mais baixa, onde teoricamente ele não pode cortar, né? Que está abaixo da frequência de corte. E a gente vê aí, deixa eu só botar mais amostras aqui. Não tá bom o número de amostras. Deixa eu botar o tempo aqui maior. Então você vê praticamente aqui os sinais, os dois sinais caminhando juntos aqui na mesma amplitude, né, de -1 a 1.
Então, na verdade, eu não estou fazendo corte nenhum, com uma frequência de 0,1. Lembrando que a frequência de corte é 1 radiano por segundo. Então, com 10, nós filtramos bem, uma década, né, que a gente chama de uma década à frente, e uma década abaixo, que é 0,1, nós tivemos um sinal praticamente sem filtragem. Então, esse aí é no caso do filtro passa-baixas, usando o método bilinear. Ok? Alguma dúvida aí? Vamos para o outro filtro. Vamos passar alto agora. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém, agora a gente vai fazer um passa-altas. O passa-altas, que vai utilizar os mesmos polos, a única coisa que eu vou fazer, eu vou colocar 2 zeros aqui. 2 zeros na origem. E aí passa a ter um passa-altas. Então, vamos traçar aqui o diagrama de Bode dele. Opa! Diagrama de Bode. Vamos no HDS primeiro. Aqui nós vamos no 0, 1, 0. E aqui 1. Então, agora eu coloquei 2 zeros na origem. 2 zeros na origem. Então, vamos ver o comportamento frequencial dele. E aí a gente vê o diagrama de Bode, que ele é um filtro passa-altas. Então, as altas frequências, ele permite que passe, frequências mais baixas, ele não permite. Ok? Então, esse é o diagrama de Bode dele. Então, agora nós vamos utilizar o método bilinear para verificar o filtro digital. Então, a gente vem aqui, bilinear. Agora aqui é a mesma coisa, né? Mudamos aqui, colocamos o zero aqui, né? 2 zeros na origem. Repetimos o processo de cálculo. Agora, nós tiramos esse valor de A e esse valor de B aqui. Vamos no Simulink e vamos simular. Lembrando que aqui já está com A e B. Então, já pode fazer o processo direto. Já está com A e B. Então, vem aqui, dou play. Eu não sei qual a frequência aqui, lembrando a frequência é 0,1. 0,1 é a frequência baixa, então ele não permite que passe. Então, vocês vão observar aí, ó, que o sinal não passou. O amarelo não passou. Então, o sinal de entrada é o roxo. A gente pode até fazer a comparação também com o analógico, né? Vamos botar um analógico ali no Simulink. Então, vem aqui. A gente vai pegar agora o analógico. Então, aqui a gente vai pegar 1, 0, 0, 1, 2, 1. Aqui nós temos 2 zeros na origem. E aqui os polos definidos. Vamos pegar aqui também. Aumentar o sinal. O MUX. A 3. E vamos colocar aqui. Posicionar melhor esse cara aqui. Então, aí está o analógico, o digital e o sinal direto. Então, vamos no passa-altas. Então, você observa aqui o sinal de entrada e os dois sinais estão aqui, um em cima do outro, ao ponto de você não conseguir observar a diferença entre um e o outro.
Esse roxo praticamente você não consegue ver. Eu vou até tirar o digital ou o analógico aí para poder ver se a gente consegue ver. Ó. Vou tirar ele aqui. Ficou um azul, tá vendo? Ficou o sinal. Agora, não, desculpa, eu esqueci de pegar o sinal original. Só ficou o sinal filtrado, tirei o sinal errado. Tinha que ter tirado esse aqui. Tá, aqui eu tô com o sinal original e o digital, né? A gente já tinha visto isso, mas vamos repetir. Então é o amarelo. E um deles está fixo aqui, ó. Não sei se o amarelo está fixo, tá vendo? Está constante porque, na verdade, não tem sinal nenhum na entrada do osciloscópio lá. Então, já tem esse sinal aqui, roxo, que é o sinal filtrado digital. E esse aqui é o sinal de entrada. Então, se você fizer isso aqui, você não vai ver nada. Talvez fique mais fácil a gente ver isso se a gente botar uma frequência mais próxima da frequência de corte. Vamos botar aqui o igual a 1, que aí a gente vai ver isso aí mais fácil. Ó. Então, aqui ó, é o sinal original. Esse aqui é o sinal filtrado pelo filtro digital. E esse aqui é o sinal que está zerado lá, porque eu tirei essa entrada do filtro analógico. Então, agora a gente vai colocar o filtro analógico. Agora, tentem guardar aqui na memória a mais ou menos a posição que ficou a saída do filtro digital. Eu vou colocar agora o filtro analógico. Então, se observar aqui, que a posição do filtro analógico ficou a mesma posição que nós tínhamos do roxo, que era o digital. Então, nosso filtro está eficiente. Vou botar uma frequência mais alta. Vou religar os pinos. E vou colocar uma frequência de 10 aqui. E você vai ver que ela praticamente, o sinal vai passar inteiro. Ou seja, o sinal de entrada vai ter a mesma amplitude do sinal de saída do filtro. Então, aqui você vê que não há atenuação, que o sinal de entrada é igual ao sinal de saída. Ou seja, você é um filtro faixa alta e a frequência de corte é 1 radiano por segundo, e em 10 radianos por segundo ele está permitindo passar. Ok? Agora nós partiremos para um filtro passa-bandas. O filtro passa-bandas analógico, a única diferença para o nosso vai ser o zero, que vai ficar aqui. Vamos traçar o diagrama de Bode. E vamos ver como é que ficou o diagrama de Bode. Resposta de frequência. Então, aqui nós vemos um passa-bandas. Um passa-bandas. Esse passa-bandas, nós vamos agora utilizar o método bilinear para fazer o fio digital. Então, a gente vai lá. No meu processo de cálculo. E vamos lá no Simulink. Vamos manter um por enquanto aqui. É a nossa frequência de ressonância agora, né? A gente chama de frequência de ressonância porque é a frequência central. E vamos rodar. Então, agora a gente vê o sinal de entrada, o sinal analógico e o sinal digital. Então, vou botar frequências muito mais altas e muito mais baixas. Frequência muito mais baixa.
Então, praticamente, você vê aqui os dois sinais bem baixos, né? Há uma eficiência maior no filtro analógico, mas tem a resposta digital também está adequada, né? O sinal original está bem grande e o tanto digital quanto analógico estão bem baixos. Vou colocar uma frequência bem mais alta. Também não pode permitir passar. Esse não funcionou. Deixa eu ver aqui. Ah, não está errado aqui, ó. Mudei o digital, mas não mudei o analógico. Então, nós temos aqui o sinal de entrada e o sinal do filtro analógico e o digital aqui, numa frequência mais alta, né? Aqui no caso 10 Hz. Lembrando que a frequência, olhando o diagrama de Bode, tá vendo aqui, ó? Vou pegar um mark aqui. Em 1, mais ou menos, né? Nós temos 6 dB, né? Esse filtro, ele não alcança o valor igual ao da entrada por causa desse zero aqui. Para ser 1 para 1, né? Ou seja, entrada igual a saída, ele teria que alcançar esse valor aqui. Ele consegue 6 dB abaixo, que é um valor bastante significativo. Daí dá uns 50%, 60% do sinal. Então, olhando lá, ó, 10, nós temos um ganho no diagrama de Bode. Em 10, nós temos uma atenuação bastante significativa, né? Aqui, ó, em 10. Aqui, ó, 10 radianos por segundo. 10 radianos por segundo. Está mais ou menos dando 20 dB. Como também 0,1, uma década antes, também está dando 20 dB negativo. Né? Então, praticamente um ganho de 10 vezes a menos. 10 vezes menos. Né? Então, como vocês observam aqui no Simulink, nós tivemos, você vai ver que é 0,1 mais ou menos, ó, uma tensão de entrada igual a 1, nós tivemos uma atenuação de 0,1 para uma frequência alta. Para a frequência baixa, vamos no Simulink também, uma frequência bem baixa, 0,1, uma década antes. Nós vemos aí também uma atenuação de 0,1. Então, aqui, ó, tensão de entrada, tensão de saída. E na frequência de 1, né, como frequência de ressonância, aí não há problema, a tensão vai cair um pouquinho, mas é a tensão máxima que a gente pode alcançar. Da entrada para a saída. Que é onde eu tenho um ganho máximo no meu diagrama de Bode. Então, a tensão ficou máxima aí, ó. A tensão ficou máxima. Mais ou menos 50%, ó. O 6 dB dá mais ou menos 50 dB. A gente pode calcular aqui, ó, 6 dB de atenuação, né? 20 log menos 6 dividido por 20 fica 10 elevado a menos 6 dividido por 20. 50%, tá vendo aqui, ó? 50%.
Passei de log de DB para ganho linear, ganho de regular, né? Então deu 50%. Então vocês vão ver que aqui deu 50%. Aqui está mais ou menos 0,5, manutenção de entrada é. Isso porque no diagrama de Bode nós temos uma atenuação na frequência de ressonância de 6 dB. Tá claro isso aí, gente? Alô? No gráfico anterior era 0,25. 0,25? 0,25 não, era 0,1. Você está falando do diagrama de Bode? John, não entendi. Qual o contexto que você está falando? John, se quiser abrir o áudio aí e explicar, eu não entendi. Beleza. Show. Vou esperar então. Então, gente, observe o seguinte: se a gente tem um filtro analógico, a sua equação, através da sua transformada de Laplace, a gente pode projetar o filtro digital, utilizando esse método linear. Mas eu vou mostrar uma outra ferramenta para vocês, que existe no MATLAB, que facilita bastante a nossa vida com relação a esse projeto de filtros. Tá? Deixa eu mostrar essa ferramenta para vocês agora. Deixa o John voltar lá. Hello? Se fosse... Pode falar, John. Ah, tá, não, porque no scope, ou do gráfico do scope, aquele sinal pequeno, sinal filtrada, o valor de pico era 0,25, eu acho. Deixa eu ver, peraí. Não sei. Tudo bem. 0,5, né? Tá. Tá. Ele errado. 0,5, ó. Não sei se está dando para você ver. Sim. Né? 0,25. E o meu ganho aqui em dB, ó, como o diagrama de Bode aqui, ó, deu 6 dBs, Faz transformei sentido. 6 dBs, aqui, ó, 6 dB, ó, transformei ele, deu 0,5, que é a tensão que você está vendo no gráfico aqui. Então, vamos à tensão de 0,5. Entendi. Ok, John? Entendi. Beleza. Eu não sei se vocês gostariam de fazer, pelo menos, uma tentativa aí de fazer isso no MATLAB, né? De forma prática aí. Gostariam? Ok pra mim. Não entendi, John. Ok. Né? Eu dou uns 5 minutos para vocês tentarem fazer a mesma coisa aí. Tenta fazer a mesma coisa, pelo menos uns 5 minutinhos. Tá? Que aí depois eu vou usar o programa. Tá? Um outro programa. Vou dar 5 minutos para vocês mexerem, fazerem diagrama de Bode, método linear, utilizando a mesma coisa que nós fizemos.
Pessoal, olharam aí como é que funciona? Tem mais um tempo? Beleza, Jean. Espero.
João, fechou aí? Não, John, se você tiver agarrado, eu espero mais um pouco. Não tem problema não. Não adianta seguir sem entendimento, né? Se precisar de mais um tempinho, eu espero. João, posso seguir, João? Ok, então vou seguir, John, para não atrasar muito a aula, tá? Aí, se você tiver alguma dúvida, a gente tira aí. Beleza. Então, gente, o que a gente vai fazer agora é mais ou menos o que nós estamos fazendo, porém de forma mais sistematizada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um programa aqui, existe um programa aqui no MATLAB chamado de FDA Tool, que a sigla representa... vou escrever aqui para vocês verem. FDA Tool. O que esse programa faz, né? O nome dele, a sigla FDA, né? Ela é Filter Design Analyze. Filter Design Analyze. Ou seja, filtragem, projeto, né, do projeto de filtro, né? E análise de filtros. E tools e ferramenta, né? Então, a gente vai clicar aqui, Enter, e vamos entrar nesse programa. Esse programa seria interessante que vocês também estivessem executando o que eu vou fazer aqui simultaneamente, para que vocês possam absorver isso mais fácil, né? De qualquer forma, a aula está sendo gravada, mas seria interessante. Então, nós vamos projetar aquele mesmo filtro que a gente fez lá no MATLAB, né? Utilizando o método linear. Nós vamos ver ele aqui. Mas vamos passar um pouquinho do que esse programa faz, né? De algumas coisas que tem nesse programa. Esse programa tem aqui uma telinha aqui,
que é como se fosse um diagrama de Bode, onde você faz a especificação do seu filtro, da onde ele vai passar e onde ele não vai passar. Esse exemplo aqui, nós estamos vendo um filtro passa-baixa, ó, porque nesse verdade aqui é como se fosse um tubo, né? Que você permitiria que ele passasse. E aqui embaixo ele passaria. Então, seria, você coloca regiões limitantes, né? Para que ele permita que o filtro corte. Né? Então, aqui, onde, dentro dessa região aqui, né, desse tubo aqui, nosso filtro passará. Teria a resposta de frequência que passará. Tanto como aqui embaixo também. Tá? Esses valores A paz, A stop, F paz, F stop, né? Na verdade, eu vou colocar esses parâmetros aqui. E aqui. Então, seriam as frequências em que eu, no caso aqui, desse filtro passa-baixas, aqui seria mais ou menos a nossa frequência de corte, e aqui seria a frequência em que eu não permito que passe. Né? Seria mais ou menos isso. Então, mas diferente de uma frequência só, eu tenho duas frequências, né? Uma frequência que eu posso tangenciar aqui, né? E uma frequência que eu posso tangenciar aqui de forma tal que há uma permissão nessa região aqui de frequência. Tá? Aqui eu tenho os ganhos, né? No caso aqui, um 0 dB, e aqui eu estou botando um ganho bem baixo de 80 dB. Às vezes eu quero um sinal que é uma atenuação mais brusca, eu vou colocar uma atenuação menor aqui. Aqui eu vou determinar a ordem do filtro, né? Então, a ordem do filtro ela tem duas opções. Ou você pode especificar uma ordem, manualmente, ou você pode colocar aqui o FDA Tools, ele vai fazer o filtro para você e vai colocar a ordem que ele acha que para atender essa especificação aqui, ele vai botar uma ordem de filtro mínima. Tá? Essa tela aqui é uma tela onde você define o tipo de filtro. Tá? Como nós estamos falando em filtro digital, nós temos dois tipos de filtro. Filtro IR, que eu falei no início do bimestre, e o filtro IR, que é muito parecido, que é o filtro que a gente utiliza pelo método bilinear. Né? Lembrando que o filtro IR, eu tenho polos e zeros, e no filtro FIR, lá no começo do curso, né, da aula, eu falei que esse filtro aqui não possui polos. Né? Mas são dois tipos de métodos de filtros, de projeto de filtros digitais. Podem ser passa-baixas, passa-altas, por exemplo, passa-altas, passa-bandas, rejeita-bandas, e outras características aqui que eu não vou entrar no detalhe, tipo um multiband, né, com várias frequências, aí você pode determinar. Não é o caso aqui, é mais profundo, não vou entrar nesse mérito aqui não. Vamos entrar nos 4 filtros básicos, né, que é o passa-baixa, passa-altas, passa-bandas e rejeita-bandas. Tá? Essa região aqui é onde eu determino o tipo de realização que eu vou fazer do filtro. É como se eu aí tivesse o circuito do filtro. O circuito do filtro é determinado aqui. Tá? Então, você pode gerenciar isso aqui. Dependendo da ordem do filtro, você determina isso aqui. Nós iremos mexer em algumas coisas aqui, se eu entender. Essas opções aqui, na verdade, são opções que, quando nós projetamos o filtro, eles apresentam algumas informações. Como, por exemplo, esse aqui é o diagrama de Bode. Só que o diagrama de Bode do filtro. Tá? Então, essa aqui seria a resposta. Esse aqui, também, esse aqui é uma resposta a um sistema quantizado. Aqui é o diagrama de polos e zeros, onde o seu filtro ele vai ter diagrama de polos e zeros. E aí aqui estão os polos e zeros do filtro. Né?
como esse filtro aqui que está na tela aqui é um filtro FIR, então só tem zeros, então você só vê bolinhas aqui, né? Esse aqui são os coeficientes do filtro, o numerador e o denominador. Então aqui ele está mostrando os coeficientes do filtro. E aqui é a resposta àquilo que eu falei com vocês no início. Né? Quando você faz o projeto do filtro, ele põe a tela para você aqui. Existem umas outras opções aqui, que são as posições que estão aqui no menu, né? Que são opções parecidas, algumas parecidas com essa que você tem aqui embaixo, né? Por exemplo, coeficiente dos filtros. Mas, por exemplo, resposta ao degrau, resposta ao impulso, né? São coisas que não tem ali embaixo, mas tem aqui em cima. Outra coisa que tem interessante é que ele consegue gerar já um código em linguagem C para um projeto de filtro, por exemplo, de um microprocessador. Então, ele já gera um código, né? Um código base para você fazer uma programação em C, o filtro digital. Tá? Outra coisa interessante também é o export aqui. Ele consegue exportar tanto para o Simulink como para o MATLAB os filtros que foram projetados aqui. A gente vai fazer um exemplo básico aqui. Tá? Vou fazer um exemplo para vocês já entrarem no jogo. Depois a gente vai trabalhar. Aí a gente vai falar alguns conceitos de filtros aqui. Então, vamos pegar um filtro passa-baixa aqui, o mais fácil, né? Passa-baixas, filtro IR, e vou colocar esse butteroff aqui, que é o filtro que nós vamos ensinar em sistemas. Então, vou colocar até o filtro que nós projetamos lá no MATLAB, utilizando o método linear. Tá certo? Vou especificar a ordem, você vai ver que é a ordem do denominador, que é a ordem de número de polos. Vou colocar a ordem 2. Vou colocar a frequência de amostragem, como nós falamos lá, foi 1000, né? E a frequência de corte é 1 radiano por segundo. Como ali está em hertz, vai ser 1 radiano, vai ser um ômega igual a 1. Então, em F vai ser 1 sobre 2π, né? Essa é a frequência de corte, em hertz. Se bem que eu acho que eu posso colocar em radiano aqui. Deixa eu ver se ele tem radiano. Ah, não tem não. Então vai ser isso. E eu vou mandar projetar o filtro. Aqui, ele tem um design aqui, ó. Filtro. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Então ele projetou o nosso filtro aí. A escala está muito alta aqui, ó. Está em 450 Hz. Nosso filtro está em meio π. Né? Não, nem meio π, né? É meio vezes π. Deixa eu botar esse cara aqui. Para não ter dúvida de que 1 sobre 2π. Esse é o nosso F. Vou recalcular aqui. Vou puxar aqui agora o gráfico. Em log, né? E aí a gente vê aqui que ele ficou um pouco abaixo, né? Seria mais ou menos aqui. Deixa eu colocar, então, coloquei uma frequência mais alta aqui. Deixa eu ver 2 vezes. Mais ou menos no lugar.
Tá, eu coloquei. Vamos botar aqui. Eu vou fazer. É um filtro passa baixa. Vou botar aqui frequência mais baixa. Vou botar 1 mesmo. Vou deixar 1. Só que aqui no projeto que nós fizemos no método linear, a gente estava usando radiano. Aqui a gente está usando hertz, tá? Então, só para deixar aqui na frequência de 1. Só que aqui, lembrando que aqui no FDA Tools a gente está usando hertz. E lá a gente usou radiano, tá? Então, a gente vai ter que se preocupar quando a gente for fazer o Simulink, usando essa frequência de um radiano, um hertz, tá? Então, ele especificou o filtro, e aí a gente vai vir aqui e vai ver os coeficientes. E aqui estão os coeficientes. Então, no numerador, nós vamos ter a função 1, 2, 1, e no denominador, 1 menos 1,9991 e 0,99991. Ele tem um ganho. Tá vendo que ele botou um ganho aqui, ó. Botou um ganho aqui. Se talvez multiplicar esse número por esse número no numerador aqui, a gente tem uma coisa parecida com o que a gente viu lá. Né, no método linear. Vamos dar uma olhada lá no método linear? Os nossos coeficientes no filtro passa baixa. Passa baixa. E aí nós tivemos esses coeficientes aqui, ó. Olha o denominador aqui, ó. Com esses valores aqui. Se a gente for lá no FDA Tools, vocês vão ver aqui que os coeficientes aqui, ó, são parecidos com esses coeficientes aqui. E se eu chegar e pegar e multiplicar esse número aqui por esse número aqui que eu ganho, pode ser que eu tenha valores muito próximos desse aqui. Só que lembrando que aqui eu estou usando radiano. Tem filtro para radiano. Lá nós estamos com filtro em hertz. Então os valores vão ser um pouco diferentes. Mas vocês vão ver que eles têm uma relação muito próxima. Para comprovar esse filtro, se ele está fazendo aquilo que ele está pedindo, a gente vai vir aqui no FDA Tools e abrir essa opção aqui. Export Simulink Model. Você clica nele e ele te abre essa tela aqui. Tá? Não vamos alterar nada aqui. Por enquanto não alterar nada. E a gente vai mandar realizar modelo aqui, ó. Essa opção realizar modelo. E aí, o que aconteceu? Ele automaticamente abriu o link. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui só para salvar esse programa que nós fizemos aqui. Vou fechar esse cara aqui, o Simulink, e vou mandar ele exportar o modelo. Aí vocês vão ver que ele abriu esse cara, manda realizar, aí ele abriu esse cara aqui. Se a gente abrir ele aqui, ele já abre um bloco de filtro, ó, Biquad Filter. E ele coloca os coeficientes aqui, ó, se está dando para vocês verem aqui, ó, 1, 2, 1, e os do denominador. Tá? Então, ele colocou aqui tanto o numerador quanto o denominador. São os coeficientes que nós achamos lá. E aqui eu ganho. Aqui eu ganho. Então, vamos rodar aqui, pegar aqui o filtro e jogar uma senoide.
A senoide aqui está dando radiano por segundo, então aqui a gente vai converter para frequência, em hertz, tá? Então, um hertz vai representar 2 vezes π, 2 vezes π. Que ali é um ômega, né? Então, 2 vezes, para uma frequência de 1, né? A gente vai ter 2 π. De frequência, radiano por segundo. Botar aqui já está. Beleza. O que ele reclamou aqui? Então, aí nós estamos com o filtro passa baixas, fazendo corte em 1 Hz. Então, vou pegar aqui o sinal de entrada, pegar um mux aqui, da mesma forma que nós fizemos anteriormente. Então, aqui nós temos o sinal de entrada, que é o roxo, e o sinal de saída, que é o amarelo. Então, vocês vão ver aí que nós fizemos duas formas diferentes, né? Usando o MATLAB, o método bilinear, para calcular o filtro e depois fazer a simulação no Simulink. Essa segunda forma, chegamos, especificamos o filtro no programa FDA Tools, e de lá, nós jogamos para o Simulink o filtro digital. Vou jogar um sinal de entrada aqui, uma frequência, ele é um filtro passa baixa, lembrando isso, né? Então, vou botar uma frequência mais alta, no caso, 10 Hz. Atenuação bastante significativa. Sinal de entrada roxo e o sinal de amarelo, o sinal de saída. Vou colocar agora uma frequência bem baixa, para que ele permita passar 0,1 Hz. E aí os sinais estão juntinhos, né? Não há atenuação. Sem atenuação. Porque ele é um filtro passa baixo. Então, nós pegamos o FDA Tools, lembrando, e projetamos esse filtro, de acordo com a resposta desejada. Então, aqui nós temos a frequência de 1 Hz. Então, nós fizemos um faça baixas. Se eu quisesse um passa altas, clico aqui.
coloco lá minha frequência de amostragem, coloco aqui a minha frequência desejada e mando projetar o filtro. Mantenha a ordem do filtro. E aí nós temos a curva do filtro passa altas. Pegar os coeficientes. Ver os coeficientes. Aqui nós temos os coeficientes. Vamos agora jogar esse filtro no Simulink. Mando realizar. E aí aparecer esse filtro aqui. Então esse aqui já é um filtro passa altas. Vou pegar um outro osciloscópio aqui. Vou copiar esse aqui. Agora nós temos um filtro passa altas. Aqui embaixo. Passa altas. E aqui o passa baixa. Passa baixas e passa altas. Passa baixas, passa altas. Então vamos lá. Rodar os dois. Então aqui, frequência baixa. Não passa baixa, o sinal passa. Frequência baixa. Não passa alta. Sinal não passa. Não passa. Ao contrário, vamos botar agora na frequência de 10. Um filtro passa baixo, 10 não passa. Então aqui não passou. Filtro passa baixas. Não passa altas, o 10 Hz permite passar. Você vê que os dois sinais estão coladinhos. Então, passa baixas, passa altas. Então, agora vamos lá no FTA Tools e vocês façam para mim um filtro passa-bandas. E eu quero ver alguém apresentar para mim, usando o FTA Tool. Passa-banda. Ok? Ok. Então, fico na guarda de vocês fazerem o passa-banda para mim.
postou a foto, ele me disse que legal, você também. Ele hoje trabalha com meu pai lá na usina nuclear, ele é gerente da manutenção da de Angra 2. Eu acho que é de Angra 1 e Angra 2. Ele é de lá. Ele foi falou. Lucas, passa bandas, tá? Passa bandas. Lucas? Ok, passa bandas. Mostrei para vocês aí o passa altas, né? Passa baixas. E aí eu queria que você fizesse todo o processo para calcular o passa bandas usando a ferramenta da FTA Tools.
Finalizaram aí, gente? Ficou estranho essa banda? Não ficou aquela curva ali, não? A única coisa que você tem que mudar, o John, aqui, aqui você vai colocar passa-bandas. Vamos ver, passa-bandas, design. Só que aqui a frequência aqui é 1000, né? Aqui você vai ter que colocar duas frequências. Provavelmente que é o centro. O ideal é colocar aqui um 0.8, né? E a frequência mais alta, 1.2. Viu aí, John? Entendeu o que eu fiz ali? John? Sim, professor. Hello? Entendeu ali agora? Deu assim mais ou menos o seu gráfico? Não, porque no meu FC1 era 185. Coloquei 185 para o primeiro e FC2 300. E qual era a frequência de central? Peraí. O que você está falando aí vai dar uns 200 e pouco, né? É, 200 e pouco. Não pode fazer 200. também desse jeito. Só que se você, uma frequência tão alta assim, devido à taxa de Nyquist, não pode ficar essa frequência de amostragem aqui. Tem Ok, que aumentar essa frequência de amostragem. Entendeu? sim. Porque você está muito próximo da taxa de Nyquist. 300 vai ficar muito próximo da taxa de Nyquist. E outra coisa é o seguinte, pode ser que com isso que você fez, pode ser que a ordem no filtro não fique legal com 2. Aí você mantém aqui em mínimo order. Tá? Uhum. Ou você põe aqui e põe a ordem no filtro mais alto, talvez, sei lá, 6, por exemplo. Vai dar um filtro melhor. Olha lá. Vou botar, se você for aumentando a ordem do filtro, mais seletivo fica o filtro. Tem uma pergunta, professor. Como se conseguiu ter frequência em logaritmo? No lugar você clica com o botão direito aqui e vem aqui em análise, Ah, log, ok. parameters. Aqui, ó, estava linear, eu botei log. Eu consegui, obrigado. Se quiser ficar mais seletivo, bota 9 e aqui 1.1. Olha lá. Só que eu botei a ordem do filtro em 8, né? Então, se você for ver os coeficientes, você vai ver que ele tem várias seções de filtros. É como se você cascateasse filtros. Tem 4 filtros cascateados da ordem 2. Ó, esse filtro de ordem 2, ó, seção 1, seção 2, outro filtro de ordem 2, seção 3, outro filtro de ordem 2, e seção 4, outro filtro de ordem 2. Por isso deu ordem 8. Então, uma forma de você não ter vários filtros e apenas uma equação só, você vem aqui e converte estrutura. Não, desculpa. Converte para uma única seção. Convert to single section. Ok? Esse convert single section, ele, em vez de ter um filtro de ordem 8, como está mostrando aqui, com 4 seções, ele vai ter um filtro de ordem 8 com uma seção só. Olha.
Então, assim, agora tem um filtro de 8 seções. Só que ele está dizendo para mim que o filtro não é estável. Então, esse filtro, teoricamente, não seria adequado. Vou projetar de novo. Está falando que esse filtro não está ok. Vou abrir mais o filtro aqui. Ver se ele fica estável. Então, depois disso aqui, você pode exportar. Eu vou deixar em 8 seções, 4 pedaços mesmo, porque ele está falando que quando eu passo para uma, ele fala que ele é filtro fica não estável. Então, vamos manter. Então, agora ele está estável. Ok, tenta voltar próximo de 1 aí, Elton. Não, beleza, John. O João. João agora, João Vitor Fusco. Legal. Então você jogou no Simulink? O João Fusco. João? João, agora João Fusco. João Vitor. Funcionou? João Vitor. Oi, professor. Consegui. Tá ouvindo? Quem? João? Sim, é o João aqui, tá me ouvindo? Conseguiu, João? Eu consegui, eu respondi aí no chat. É, o- Só que eu não entendi direito. Você testou aqui, eu consegui, mas só olhei os gráficos de sinal mesmo. Esse mais Então, olhei, eu não. aí mais para baixo no chat, eu falei que eu simulei no Simulink e Ah, desculpa, coloquei João. o limite em O chat não andou 0.9 comigo. e 1.1. Não, beleza, beleza, beleza. Obrigado. João também Beleza. conseguiu, né? Legal. Gente, então vamos fazer o seguinte. Por hoje a gente fica aqui nos filtros aqui, né? No FDA Tools. Mas semana que vem a gente volta falando um pouquinho disso aqui. E se for possível, a gente já começa a jogar esse filtro no processador. No vem de ver se a gente consegue jogar num programa no PIC, né? Os filtros projetados aí a gente jogar no PIC. Ok? Vamos para a aula de controle, então. Vamos para o intervalo e depois a gente volta para a aula de controle. Abraço.